Boa noite e bem-vindos. Hospitais, um lugar onde a vida começa, a vida termina e tudo no meio. Junte-se a mim nesta noite para histórias arrepiantes, pois é hora de ficar confortável e deixar a escuridão tomar controle. Isso era uma terça-feira, mas uma daquelas indistinguíveis, nada notáveis. Mais um dia cinza e úmido em Rochester, Reino Unido, não Nova York. Naquela manhã algo em mim estalou. Arrastei a escada, enchi um balde e decidi fazer o trabalho que eu estava querendo fazer há muito tempo e o que ninguém mais na minha família se importava em fazer: limpar as janelas. Elas praticamente se tornaram opacas, com anos de sujeira, e eu odiava olhar para essas janelas sujas que faziam os dias parecerem ainda mais cinzentos. Tinha que ser feito. Eu mal havia começado, esponja na mão, um pé perto do último degrau quando meu telefone tocou. Claro, estava equilibrando-se precariamente no bolso do meu casaco, aí instintiva e estupidamente eu o agarrei. A próxima coisa que sei é que estou perdendo o equilíbrio e caio, com o meu braço primeiro no chão, o céu girando acima de mim e uma dor branca e quente irradiando do meu braço esquerdo. Meu telefone havia caído a centímetros do meu rosto, ainda tocando. Fui levado para o Hospital Geral de Rochester. Nunca estive lá dentro antes, embora tenha passado por sua exterior brutalista milhares de vezes. Parecia algo de outra era, e suponho que era, feio de uma maneira que parecia deliberada. Nunca gostei disso. Enquanto eles me levavam, notei como as portas automáticas se moviam com uma lentidão doentia, como se o próprio prédio estivesse relutante em me admitir. Os cheiros me atingiram, aquele odor azedo e plástico de suor e antisséptico que nunca sai por completo dos hospitais antigos. O piso de linóleo estava rachado e descolorido, as luzes do teto zumbiam com um leve cintilar, lançando sombras amareladas que se agarravam aos cantos. O lugar parecia ter sido esquecido pelo tempo, como se não quisesse ser lembrado. Depois de radiografias e um ajuste desconfortável e doloroso do osso, eles me deram um quarto privado sujo no terceiro andar. Eu estava exausto, machucado e só queria dormir. A televisão estava ligada quando me trouxeram, com reprises de notícias locais passando para ninguém. Mexi no controle e desliguei a televisão. Silêncio. Já estava escuro nesse ponto, e tudo que eu queria fazer era dormir. Provavelmente tinha sido um dos piores dias da minha vida, e foi quando eu ouvi um bebê chorando suave e distante, meio abafado. Não veio de uma vez, meio que desaparecia, e aparecia como se estivesse sangrando através de paredes encharcadas, e a voz de uma mulher apenas um pouco acima de um sussurro: shh, shh, o tipo de voz que você usa para acalmar seu bebê para dormir. Mas algo nisso me deixou nervoso. Parava, depois de alguns minutos começava novamente, às vezes mais perto, às vezes mais longe. O ritmo disso piorava, como se estivesse andando em círculos, como se estivessem circulando a enfermaria, e pelo que eu sabia, eles poderiam estar. Depois de cerca de meia hora disso, eu apertei o botão de chamada, que devo acrescentar foi extremamente difícil, com minha única mão boa, e uma enfermeira de aparência cansada, em uniforme verde, entrou. Eu perguntei a ela se alguém tinha trazido um bebê durante a noite, talvez uma jovem mãe se recuperando. Ela balançou a cabeça. Não há bebês nesta ala que é principalmente para autores e recuperação, mas vou verificar se ajudar. Ela saiu, me deixando sozinho novamente, e comecei a chorar antes mesmo dela chegar ao final do corredor. Mais perto desta vez. Talvez ela estivesse neste corredor. Minha pele ficou fria e eu pressionei minhas costas mais profundamente no colchão rangente do hospital e fiquei olhando para o teto listrado. A enfermeira retornou. Nada, querido. Verifiquei toda a ala. Ninguém nos quartos laterais. Você deve ter ouvido algo em outro andar. Prédios antigos têm ecos estranhos. Ela me deu um sorriso reconfortante. Não me convenceu, mas concordei mesmo assim. O que mais poderia fazer? Liguei a televisão novamente para fazer barulho de fundo e caí em um sono raso e medicado. O choro não voltou. Fui liberado alguns dias depois e a vida seguiu em frente. Anos se passaram.
Eu quase havia esquecido de todo o incidente, até uma tarde na festa de aniversário da minha sobrinha. Minha cunhada mencionou que havia sido transferida para o Rochester General. Ela também é enfermeira, do quadro de funcionários flutuantes, e quando perguntei se ela estava gostando de lá, ela hesitou. Ela disse que não tinha certeza se ficaria, que algo sobre o lugar a fazia se sentir desconfortável. Eu não a culpei, quero dizer, fazia um tempo desde que estive lá, mas eu também não gostaria de trabalhar em um lugar tão sujo e desagradável, e depois de 2 cervejas e alguns incentivos gentis. Ela se inclinou e disse quase em um sussurro, acho que é assombrado. Ela riu nervosamente, mas não havia verdadeiro humor nisso. Eu perguntei o que ela quis dizer, esperando a usual lenda hospitalar. Mas então, ela disse algo que me parou completamente. É o fantasma dele. Eles a chamam de mulher silêncio. Ela é uma paciente antiga, depressão pós-parto severa. Até sarcose. Ela sufocou o recém-nascido. Depois ela se matou no 3º andar. Acho que ela ainda está lá. As pessoas ouvem um bebê chorando e a voz dela pedindo que ele se acalmasse. Eu não disse uma palavra. Senti o sangue escorrer do meu rosto. Perguntei em qual enfermaria ela trabalhava. Ela verificou a escala de turnos do telefone e apontou para o 3º andar, sala 312. Era a minha sala. O mundo parecia tombar sobre mim. Senti-me como se estivesse novamente naquela escada prestes a cair. Não falamos mais sobre isso naquela noite. Mas às vezes, quando passo de carro por aquele monólito cinza do hospital, juro que sinto algo se mover atrás das janelas, como se o lugar estivesse observando e se lembrasse de mim, e eu ainda não sei o que ouvi naquela noite. Mas eu sei que outros também ouviram, e quase desejo nunca ter ouvido a história dela, para que não me deixasse tão assustado. Esta é a história da minha mãe, e ela é uma das pessoas mais pé no chão e sem frescuras que eu conheço. Ela trabalhou por anos como enfermeira noturna em um pequeno e antigo hospital na Escócia. Durante os anos em que esteve lá, ela disse que o hospital tinha uma presença, alguns fantasmas, na verdade, mas um se destacava, um que todas as enfermeiras conheciam. Eles a chamavam de a pequena garota no roupão vermelho. Ela tinha cabelos loiros e pele pálida, e ela aparecia no pé da cama do paciente no meio da noite. Sempre silenciosamente, nunca de repente, e sempre como se estivesse ali o tempo todo. De acordo com a mamãe, ela não era assustadora, ela nunca falava, não precisava. Ela apenas se virava e corria do quarto, sumindo no corredor. Toda vez que os pacientes que a viam apertavam o botão de chamada e diziam à minha mãe: há uma menina fora da cama, ela correu pelo corredor. Eles nunca souberam o que realmente tinham visto. E minha mãe, junto com o restante da equipe, sempre dizia a mesma coisa. Obrigado por nos informar, vou procurá-la. Mas nenhuma das enfermeiras jamais olhou. Porque todas elas sabiam a verdade. Se você visse a garota no roupão vermelho, isso significava que você iria falecer. Sempre no mesmo dia, às vezes na mesma noite. Ocorreu repetidamente com pacientes e alas diferentes. Mesma garota, mesmo padrão. Seu tempo acabou, garota. Ela jamais apareceu para as enfermeiras ou visitantes. Apenas para os moribundos. Minha mãe disse que ela nunca pareceu cruel, nunca tentou assustar ninguém. Na verdade, ela quase parecia gentil, como se tivesse um propósito. Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Minha mãe sempre acreditou que a garota era uma espécie de guia, um espírito que conhecia o caminho e era seu trabalho mostrar o caminho para os outros. Seja lá o que ela fosse, ela nunca ficava muito tempo, mas nunca errava. Então, se você estiver deitado em uma cama de hospital tarde da noite e ver uma pequena garota loira em um roupão vermelho ao seu lado, não a siga. Passei por uma cirurgia de coração aberto. Nunca esperei que isso mudasse minha vida de formas não relacionadas à medicina. Lembro-me de estar deitado na unidade de terapia intensiva mal consciente, com um tubo de respiração na minha garganta.
Mas o que eu me lembro vividamente é o enfermeiro que ficou comigo, confortando, calmo, tranquilizador. A presença dele me ajudou a superar a parte mais difícil da recuperação. Mas aqui está a reviravolta. Não havia nenhum enfermeiro homem. Nenhum dos funcionários correspondia à descrição e ninguém sabia de quem eu estava falando. As coisas só ficaram mais estranhas quando fui transferido para cuidados especiais. Foi quando eu vi uma sombra negra pairando no canto do meu quarto de hospital. Ele não se movia, eu apenas observava. Eu estava paralisado de medo. Então algo mais apareceu, uma forma translúcida e brilhante surgindo aos pés da minha cama. Seria um anjo? E sem hesitação, a figura avançou contra a sombra e a expulsou do quarto. Quando contei às enfermeiras, não se surpreenderam. Uma delas simplesmente disse que não era incomum após uma cirurgia de coração aberto que alguns pacientes vejam coisas. Até meu cirurgião me avisou antes, você pode sentir como se estivesse flutuando acima do seu corpo, não se assuste. Mas minha luta ainda não acabou. Uma vez em casa, uma enfermeira domiciliar descuidada que claramente não lavou as mãos após usar o banheiro me infectou com E. coli. Voltei ao hospital lutando pela vida mais uma vez. Sem a ação rápida do cirurgião cardíaco do Anchor, eu não estaria aqui contando essa história. No segundo dia, as coisas tornaram-se ainda mais estranhas. Toda vez que meu marido visitava, o telefone dele, totalmente carregado, descarregava completamente em minutos após entrar na sala, sem explicação. Sem solução, apenas morto. Então pedi para ele trazer meu gravador. Às 3 da manhã, no silêncio absoluto do meu quarto de hospital, comecei uma sessão de voz eletrônica paranormal e perguntei em voz alta: quem está aí? Quem é você? E na reprodução, clara como o dia, uma voz feminina suave respondeu: eu sou uma paciente como você, Daisy, na noite seguinte. Novamente, quem está comigo? E desta vez, reconheci a voz imediatamente. É a vovó Daisy. Ah? Um arrepio passou por mim, mas não era medo, era paz. Naquele momento, eu soube que iria conseguir e consegui. No início deste ano, eu estava com meu pai quando ele faleceu em uma unidade de cuidados paliativos. Eu passei a primeira parte do dia com ele e depois fui para casa para seguir minha rotina noturna. Mais tarde, naquela noite, eu recebi uma ligação. Ele estava mostrando sinais. Era a hora. Eu e minha filha nos sentamos com ele. Ela pegou o primeiro turno, deixando-me descansar em uma poltrona perto da cama dele. Por volta da 1 ou 2 da madrugada, sentei ao lado dele observando seu sono. Minha filha se deitou na cama de dia no canto e a poltrona ficou vazia. Agora, há algo importante que você deve saber sobre meu pai. Ele já havia morrido antes. Quando ele era um menino, teve apendicite. Ele estava morando em uma ilha na época e tiveram que levá-lo de barco para o continente até um pequeno hospital rural, o que levou horas. Ele desmaiou na mesa de operação. Ele se lembra claramente, flutuando acima de seu corpo, observando tudo se desenrolar. Ele disse que sentiu tristeza ao saber que havia morrido. Ele observou as enfermeiras entregarem um bisturi ao médico, só que ela o deixou cair e o médico gritou com ela. Ele acordou na sala de recuperação. Sua mãe confirmou depois: quase te perdemos. Sim, a enfermeira deixou o bisturi cair e o médico gritou. Ele não poderia saber disso se não tivesse ocorrido de fato. De volta àquela noite, décadas depois, no quarto do hospício, eu sentei ao lado da cama dele. Estava quieto e calmo. Uma hora antes de sua partida, vi algo. A poltrona reclinável vazia não estava mais vazia. Eu vi meu pai sentado nela claramente e calmamente, me observando observá-lo. Ele não disse nada. Ele permaneceu lá, observando em silêncio como se aceitasse o inevitável. Eu falei com ele, eu o lembrei do que ele tinha passado. E isso não era desconhecido para ele. Você já fez isso antes, eu sussurrei, e você voltou. Mas agora você viveu uma vida completa e bela, está tudo bem em partir.
a visão desapareceu e pouco antes das 5 da manhã, ele morreu pacificamente e a poltrona estava vazia mais uma vez. Eu nunca realmente me considerei alguém que acredita no sobrenatural, pelo menos não no sentido tradicional. Eu tenho sido um pagão praticante por 3 décadas e tendo a ser bastante pé no chão quando se trata de fenômenos inexplicáveis. Mas nos 5 anos em que trabalhei em um asilo, particularmente na ala de moradia assistida, algo mudou. A maioria das minhas experiências não foram de terror no estilo hollywoodiano. Foi silencioso, sutil e muito mais difícil de esquecer. Era noite e eu terminava sozinho no refeitório. O corredor próximo formava um L, um longo trecho virando abruptamente à esquerda para outro. Eu estava perto da curva quando uma porta a 4 metros de distância se abriu lentamente, rangendo. Não havia ninguém lá. Eu podia ver através do vidro na porta e não havia nada, nenhuma sombra, nenhum movimento. Tentei rir disso. Não agora, cara, murmurei para mim mesmo, ignorando como se fosse apenas o prédio se acomodando. Até que as portas, como se me reconhecessem, começaram a se fechar lentamente. Foi quando eu corri em direção a ela. Meu primeiro pensamento foi que alguém me pregava uma peça, talvez agachado bem abaixo da janela. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém, sem pés, sem movimento de correria, sem sinais de uma brincadeira. Apenas silêncio. Outras coisas também ocorreram. Comecei a notar um padrão, pequenas coisas sempre à beira da percepção. Movimento no canto do olho que sumia quando eu me virava. Objetos mudando sutilmente sem que alguém os tivesse tocado. Sussurros de uma presença que não queria ser vista, apenas sentida. Mas a parte mais estranha? Isso sempre ocorria pouco antes de alguém morrer. Comecei a sentir algo, não apenas uma presença, mas um papel, como um ser invisível passando. Lá para guiar alguém para fora deste mundo, psicopompos eu os chamava. Espíritos cujo trabalho era transportar as almas para o outro lado. Nunca os vi de frente, apenas pelo canto do olho, mas sabia quando estavam por perto, pois sempre significava o mesmo. O tempo de alguém acabou e dentro de horas, talvez no mesmo dia, aquele paciente se iria. Meus colegas também notaram, mas estavam aterrorizados. Alguns juraram que viram figuras se movendo pelo corredor ou objetos deslizando sobre as bancadas sem serem tocados. Um deles até se recusou a descer um certo corredor sozinho. Eles não entendiam por que eu conseguia permanecer tão calmo quando eu nunca reagia da maneira que eles faziam. Mas a verdade é que eu não sentia medo, eu sentia luto, tristeza, como se o que quer que estivesse passando pelo prédio não estivesse lá para atormentar ninguém, mas para ajudar. Mesmo assim, a porta ainda me assombra. Não porque se movia, mas porque escutava e em um lugar que vê a morte toda semana, algo que escuta, que sabe, que se move quando você fala, é o bastante para me perturbar também. Trabalho em turnos noturnos há 15 anos e durante todo esse tempo só houve uma coisa que realmente não consigo explicar. Foi só mais um turno da noite. Por volta das 2 da manhã, eu fazia verificações de rotina nos pacientes com mais 2 colegas de equipe. Estávamos em um quarto com 4 camas, tudo tranquilo e pacífico. Ficamos no quarto por cerca de 10 minutos, apenas terminando quando estávamos prestes a sair e ouvimos algo. Um barulho de batida. Estava vindo do canto mais próximo da porta. Ao nos virarmos, vimos aquilo. Uma das grandes lixeiras de pedal, do tipo que você tem que pressionar com o pé e a tampa se abre, estava se movendo. A tampa se movia para cima e para baixo, como se alguém pressionasse o pedal repetidamente. Mas aqui está a questão, ninguém estava perto dela. Nada estava tocando o pedal e havia um travesseiro em cima da lixeira, impedindo que ela se abrisse completamente, e continuava batendo alto e deliberadamente. Nós 3 ficamos lá parados, assistindo a lixeira tentar se abrir sozinha. Após alguns segundos do movimento rítmico, eu avancei e removi o travesseiro. E assim parou.
Olhamos dentro da lixeira, que estava quase vazia, com apenas algumas toalhas de papel no fundo. Nada poderia ter causado um empurrão interno. Nada deveria ser capaz de movê-lo. Não estávamos perto quando começou. O travesseiro estava lá o tempo todo, mas depois de 10 minutos naquela sala, ganhou vida repentinamente. Aquela sala tinha uma reputação. É uma das supostamente assombradas, e eu trabalhei noites nesse setor por 15 anos e nunca aconteceu mais nada. Apenas isso. E eu gostaria de saber a causa disso. Eu trabalho em uma clínica de reabilitação para drogas e álcool. É um programa de 30 dias, com uma unidade de desintoxicação para os primeiros dias difíceis. Estou aqui há pouco mais de um ano agora, tempo suficiente para saber que algo está errado neste lugar. Antes de ser uma clínica de reabilitação, era uma creche. É o que me disseram de qualquer forma. Mas seja lá o que aconteceu entre essas duas eras, deixou algo para trás. Eu costumava trabalhar no turno da noite durante a semana. Isso significava que eu estava lá enquanto os outros dormiam. Só eu, o silêncio e os corredores sombrios. Há um corredor que leva ao dormitório masculino. No meio do caminho, há uma porta. Sem porta, apenas uma moldura cortada na parede. Toda vez que eu passava por ela, eu sentia como se alguém estivesse parado bem à minha direita. Não atrás, não à frente, apenas um pouco ao lado, como se estivessem esperando que eu notasse. Esse sentimento sumiu depois de uns meses, mas nunca o esqueci. Agora, a coisa mais estranha sobre este lugar não é nem o que eu vi, é o que os outros descreveram. Pacientes, equipe, pessoas que não se conhecem contando a mesma história sobre o homem sombra de chapéu. Não contamos aos pacientes sobre ele. Não é uma piada interna ou história para assustar as pessoas. As descrições chegam aleatoriamente, com meses de intervalo. Então, de repente, alguém em desintoxicação dirá que viu um homem no quarto com eles. Uma sombra. Observando. Eles sempre usam um chapéu. Não um boné. Algo mais antigo, de aba larga. Sempre escuro. Sempre silencioso. E sempre some ao olhar 2 vezes. Nunca o vi por completo, apenas vislumbres. Flashes de movimento fora da janela, é quando todos estão contabilizados dentro. O tipo de coisa que você duvida de cara, mas nunca esquece. E então existem as portas. Nossa unidade de desintoxicação possui um pátio com portas duplas, pesadas e sólidas, que não se movem sozinhas. Mas já vi elas se abrirem violentamente, como se alguém tivesse atravessado em alta velocidade. Mas é claro que nunca havia ninguém lá. Não era o vento, as portas são pesadas demais para isso. Outro membro da equipe, que já não estava mais aqui, uma vez me disse que viu alguém espiar ao redor do canto do mesmo corredor, aquele com apenas a porta. Eles disseram que era um homem pálido, não um paciente, eles não disseram uma palavra. Eles simplesmente olharam e se esconderam de volta ao redor do canto como se não quisessem ser vistos. Aqui está a coisa que mais me marca, porém, na área de fumantes temos este jardim de pedras. Toda vez que alguém completa os 30 dias limpos, eles podem escolher uma das pedras simples e pintá-la como quiserem, um nome, um símbolo, uma citação. É para ser um lembrete de onde eles estiveram e o quanto avançaram, mas a maioria das pessoas não consegue. Elas recaem ou sofrem uma overdose, essas pedras. Elas são um cemitério. Cada pedra pintada lá fora pode ser alguém que já perdemos. E eu me pergunto se talvez seja por isso que o Homem Sombra continua voltando. Talvez ele seja um deles, ou talvez ele esteja esperando para ver se o próximo vai falhar. Quando comecei no Colstead General, pensei que a pior parte do trabalho seria o equipamento desatualizado ou os longos turnos escuros de inverno. O hospital, oculto na periferia de uma pacata cidade escocesa, parecia algo que deveria ter sido demolido há décadas. Tijolo vermelho desbotado, era se arrastando pelas paredes externas, janelas que pareciam não ter sido limpas desde os anos 70. Por dentro não era melhor. Luzes fluorescentes fracas piscavam com o uivo do vento,
piso de linóleo antigo marcado por pegadas e um zumbido constante vindo das paredes que ninguém identificava. Tudo naquele lugar parecia cansado, desbotado. Mas eu precisava do emprego e a equipe era bem gentil. Muitas das enfermeiras mais velhas trabalhavam lá há anos, com histórias sobre cada corredor, cada quarto de paciente e manchas estranhas nas paredes que não desapareciam. Depois de um mês, eu estava voltando da sala de suprimentos quando encontrei um pequeno grupo de enfermeiras reunidas na estação, sussurrando de uma maneira meio brincalhona, meio séria, como as pessoas fazem quando algo as incomoda. Elas se assustaram quando me aproximei. "O que houve?" eu perguntei rindo. "Vocês parecem que viram um fantasma." Morag, uma das enfermeiras sênior, me olhou. "A Garota Sombra está de volta." Garota Sombra é uma banda ou algo similar? Mas eles não riram. Uma delas sussurrou uma prece. Morag inclinou-se um pouco com a voz baixa. "Dizem que é o espírito de uma menina que morreu aqui. Ninguém realmente sabe quando ou como. Alguns dizem que foi tuberculose. Alguns acreditam que ela caiu na escada de serviço anos atrás, mas nunca saiu. Ela prega peças, surgindo esporadicamente, especialmente quando alguém está de partida." Eu zombei. "Deixe-me adivinhar. Ela veste branco e arrasta um ursinho de pelúcia atrás dela?" Morag não sorriu. "Ela não veste branco. Ela é apenas... sombra. É por isso que a chamamos assim. Mas todos conhecem a garota. Você vai ver?" Não dei muita importância no início. Até 2 semanas depois. Eu estava no turno da noite, tranquilo, apenas alguns pós-operatórios e pacientes paliativos. Eu caminhava pelo corredor norte, checando os sinais vitais, prancheta em mãos, pernas cansadas. Foi quando aconteceu. Pá! A prancheta do lado de fora do quarto 218 voou, e eu quero dizer voou, do seu gancho e bateu contra a parede oposta com força. Papéis se espalharam como pássaros assustados e eu congelei. O corredor estava vazio, sem ninguém por perto. Meu coração batia tão forte que eu o ouvia nos ouvidos. Eu caminhei lentamente, meio que esperando pular e gritar "bu!". Mas não havia nada. Eu verifiquei o gancho, dei a porta e até mesmo o teto em busca de fios ou cordas ou qualquer coisa. Mas não havia nada. O que eu poderia dizer? O pior era a ausência de testemunhas por perto. Algumas semanas se passaram sem outros incidentes, e eu me convenci de que tinha sido a gravidade ou algum vento estranho pelos dutos, uma dessas coisas. Até a noite em que saí para fumar. Já passava das 2 da manhã. O estacionamento estava vazio, apenas algumas luzes de rua zumbindo acima. O hospital se erguia atrás de mim como uma fera adormecida. Terminei meu cigarro, suspirei e voltei, batendo o frio das minhas botas. E foi então que a vi, uma criança de talvez 7 ou 8 anos andando descalça em um corredor restrito, a poucos passos à minha frente, sua forma parcialmente perdida na sombra. Uma silhueta escura, sem casaco ou sapatos, movia-se deliberadamente rumo à escada de serviço. "Ei!" gritei, começando a correr. "Você não pode estar aqui!" Ela dobrou a esquina, segui prontamente, coração acelerado. O corredor terminava em uma escadaria e um antigo elevador. Portas que precisavam de acesso por cartão-chave. Cheguei lá em menos de 3 segundos e não havia ninguém. Sem som. Tentei a porta da escada, ainda estava trancada. Passei meu crachá e verifiquei a escada até o próximo andar. Nada. A gota d'água veio cerca de um mês depois. O Sr. Faulkner, um homem doce em seus 80 anos, estava em cuidados paliativos em declínio. Sabíamos que ele não tinha muito tempo de vida, mas estava lúcido, gentil e sempre perguntava como estavam nossos dias. Naquela noite, eu estava com ele durante suas últimas horas. Ele continuava olhando para a cadeira no canto do quarto, não de uma maneira assustada, mas mais confuso, como se estivesse observando algo curioso. "Tudo bem, Sr. Faulkner?" perguntei com gentileza.
Ele me olhou com olhos vidrados e sussurrou: "Você pode pedir a ela para parar de chutar as pernas assim?" Eu me virei lentamente. Não havia ninguém na cadeira. As pernas dela, ela está balançando-as, chutando a parte inferior do assento. Eu me aproximei. A cadeira estava totalmente imóvel. Nenhuma impressão no travesseiro. Não disse nada, apenas sorri e acenei. Vou ter uma conversa com ela. Ele olhou além de mim e sorriu, seus olhos seguindo algo invisível. E então ele disse: "Está tudo bem, ela se foi agora." E pouco tempo depois ele faleceu. Naquela noite eu sentei na sala de descanso com Ana, outra enfermeira que eu tinha conhecido de perto, e eu contei a ela tudo o que eu esperava que ela risse, para me dizer que eu estava cansado demais ou perdendo a cabeça. Em vez disso, ela assentiu lentamente e disse: "Todos nós a vimos. Ela é apenas parte do lugar, não tenha medo. Ela não machuca ninguém, ela só gosta de atenção, mas por quê? Por que aqui?" Ana deu de ombros. Talvez ela esteja sozinha. Talvez ela não saiba que se foi. Talvez o hospital fosse o último lugar onde ela se sentia segura. Eu não acho que ela queira fazer mal a alguém. Não ligue para ela. Eu não disse em voz alta, mas não consegui tirar a imagem da forma sombreada dela desaparecendo pelo corredor, a escada vazia, a prancheta jogada como se tivesse sido puxada por mãos invisíveis e o velho homem sorrindo para o nada. Há rumores de que o Coasted General será fechado em breve, demolido e substituído por algo mais novo, mais limpo e mais brilhante. Mas eu me pergunto se ela vai embora. Às vezes ainda penso nela, me perguntando se ela está observando dos cantos, esperando que alguém a veja. E houve momentos em que alguém deixará sua prancheta cair no chão, ou ouvirei uma cadeira ranger enquanto estou trabalhando e me perguntarei se ela está brincando novamente. Eu morri 2 vezes depois de ser atingido de frente por um motorista bêbado a caminho do trabalho às 7h30 da manhã. Meu corpo estava gravemente danificado e, embora eu estivesse aterrorizado por minha vida, meu maior medo não era a extensão do dano. Era o pensamento deles raspando minha cabeça por causa do enorme corte que ia do canto do meu olho esquerdo até o topo do meu crânio. Eu tinha cabelos longos e bonitos e não suportava a ideia de serem raspados. Felizmente, meu incrível cirurgião plástico salvou meu cabelo, mas este era uma história diferente. Estava emaranhado, incrustado com sangue seco, tão nojento que mal conseguia suportar. Mas o verdadeiro horror não era apenas o estado do meu corpo, mas estar preso na cama da unidade de terapia intensiva com a mente clara, incapaz de fazer qualquer coisa, incapaz de me mover, e cercado pelo ar estéril e sem vida da unidade de terapia intensiva. Não há nada pior do que estar acordado, consciente e totalmente ciente do seu corpo quebrado, mas sem nada para fazer além de olhar para o teto. A unidade de terapia intensiva naquela época não tinha TVs para distrair você. O silêncio e a solidão intensificaram meu desespero. Uma noite, por volta das 3 da manhã, quando tudo estava estranhamente quieto e imóvel, uma das enfermeiras entrou. Ela tinha um tipo de calma que parecia quase sobrenatural, e ela estava carregando todas as ferramentas necessárias para lavar meu cabelo, e ela me disse que ia limpar o sangue dele, já que fazia muito tempo. Eu estava mais grato do que ela imaginava. Ela tinha uma presença tranquilizadora, como se tivesse sido enviada para me confortar naquele momento. É difícil explicar, mas a maneira como ela trabalhava, tão eficiente e ao mesmo tempo tão gentil, quase parecia um ritual. Ainda não entendo como ela conseguiu evitar que eu me molhasse e como o chão permaneceu seco. Se eu mesma lavasse meu cabelo, o quarto já estaria inundado. Conversamos casualmente durante o processo, e ela disse que trabalhava principalmente nos finais de semana à noite, mas após tantos anos esqueci seu nome. Nunca esquecerei o rosto dela. Nunca esquecerei a serenidade em seu comportamento e a maneira como ela olhava para mim como se tivesse todo o tempo do mundo. A presença dela me deu uma sensação de paz que eu não sentia desde o acidente. Vários meses depois voltei ao trabalho mancando. Comecei a fazer viagens regulares,
perto da unidade de terapia intensiva para o meu trabalho em histologia. E eu continuava esperando encontrá-la para que eu pudesse agradecê-la e deixá-la saber o quanto a bondade dela significou para mim durante aquele período sombrio, mas nunca mais a vi. Coloquei minha cabeça nas portas da unidade de terapia intensiva inúmeras vezes na esperança de vê-la, mas ela estava sempre ausente. Até deixei um cartão de agradecimento na estação de enfermagem e semanas se passaram e o cartão ainda estava lá. Pensei que talvez tivesse errado o nome. Então perguntei às enfermeiras sobre ela e a descrevi da melhor maneira que pude, seu rosto, sua voz calma, mas ninguém sabia quem ela era. Isso me deixou louco. Eu tinha que encontrar essa pessoa, eu tinha que agradecê-la. Então eu envolvi meu pai. Ele trabalhava à noite como supervisor de segurança e era querido por todos. Ele conhecia toda a equipe do hospital, então pensei que ele poderia encontrá-la, mas não conseguiu. Os supervisores de enfermagem, igualmente perplexos, também estavam ansiosos para encontrar a enfermeira que havia se dedicado tanto a um paciente. Eles perguntaram às enfermeiras do turno da noite se lembravam de lavar meu cabelo, mas ninguém recordava. Eles disseram que era quase impossível fazer isso, considerando o quão agitada estava da unidade de terapia intensiva com a equipe monitorando constantemente os pacientes. Porém, meu cabelo tinha sido lavado. Não era uma enfermeira qualquer da ala que entrava. A unidade de terapia intensiva é uma área segura, ninguém pode simplesmente aparecer. Era inexplicável como aquilo ocorreu. Naquele momento, só podia imaginar que ela era mais do que uma simples enfermeira. Eu não sei se ela era real ou se era um anjo da guarda em forma humana, mas eu sei que o conforto que ela me deu foi mais do que apenas físico. Era como um momento de paz no meio do caos, algo além do domínio do entendimento comum. Então, onde quer que ela esteja, espero que ela saiba o quanto a bondade dela significou para mim. Desde então, busco confortar os outros. Talvez essa seja a minha maneira de agradecer a ela, espalhando a paz que ela me deu. Eu não acreditava em anjos antes disso. Eu só acreditava no que podia ver e compreender. Agora eu acredito que há mais neste mundo do que a maioria de nós sabe. Às vezes temos vislumbres desse outro lado, momentos inexplicáveis, logicamente, mas que sentimos profundamente. Talvez essa seja a verdadeira experiência paranormal, quando o mundo se curva de formas que não compreendemos totalmente, mas nos enchem de admiração e maravilha. Não sei se o que aconteceu comigo foi realmente paranormal, mas sei que foi extraordinário e todos os dias sou grato por isso. Quando você trabalha à noite na emergência, acostuma-se com pacientes estranhos, horários incomuns e um tipo de exaustão sempre presente que entorpece seus instintos. Mas havia uma parte do hospital que nunca se tornou rotina para mim: a seção de trás da emergência. Era comum fecharmos essa área em noites mais calmas. Menos pacientes implicava em menos quartos abertos. Ficava escondido, isolado do fluxo principal. Um desses quartos, o quarto 35, tinha um propósito muito específico. É onde nós movíamos os pacientes falecidos, apenas até o necrotério ou a funerária poderem buscá-los. Era o mais privado que podíamos conseguir em nosso espaço, e por razões óbvias, tinha um certo peso. Eu nunca gostei de ficar sozinho lá atrás, especialmente no quarto 35. Uma noite eu reabastecia suprimentos nesse mesmo quarto. Era tarde, o pronto-socorro estava quieto e eu era o único na ala de trás. Acabei de guardar uma bandeja de gaze quando, pelo canto do olho, vi um homem passar pela porta aberta. Eu congelei. Com um breve olhar, ele parecia real, alto, cabelo escuro, caminhando com propósito, como se soubesse para onde estava indo. O problema era que ele se dirigia a uma porta restrita a funcionários, que requeria um crachá para abrir. Inclinei-me para o corredor para redirecioná-lo, mas não havia ninguém lá. Fiquei no corredor olhando para ambos os lados, esperando por movimento, um som, qualquer coisa, mas estava completamente silencioso.
Meu estômago afundou. Atribuí isso à fadiga, ao cérebro do turno da noite e disse a mim mesmo que estava vendo coisas, mas ainda assim peguei meu carrinho e saí dali o mais rápido possível. Em menos de 5 minutos, um grito sacudiu a sala de emergência. Uma das nossas enfermeiras tinha ido buscar um cobertor nos fundos e voltou correndo pelo corredor como se estivesse sendo perseguida. Ela estava pálida e abalada. Ela nos disse que viu alguém apenas pelo canto do olho e, quando se virou, sentiu uma mão agarrar seu ombro, firme como se alguém estivesse prestes a girá-la. Ela gritou, esperando que alguém estivesse bem atrás dela. Mas ela estava sozinha. Revisamos as imagens de segurança daquele corredor várias vezes, mas não havia nada. Nenhum homem, nenhuma sombra, nenhuma figura caminhando pelo corredor. Mas a reação da enfermeira? O puro pânico em seu rosto era inegável. Você não pode fingir isso. Eu contei a ela sobre meu próprio encontro, como eu vi um homem passar logo antes dela. Comparamos detalhes. Minha visão havia sido breve, periférica, mas alta e de cabelos escuros. E isso correspondia mais aos seus sentimentos do que à sua visão, arrepiando nossa pele. As enfermeiras de emergência estão entre as pessoas mais céticas e diretas que você pode encontrar. Nós vemos muita realidade sombria diariamente e a maioria de nós é muito analítica para recorrer a fantasmas. Mas naquela noite, todos acreditavam que algo estava errado e ninguém se ofereceu para reabastecer o quarto 35 pelo resto da semana. Eu conhecia 2 pessoas diferentes que trabalhavam no mesmo hospital, mas com cerca de 20 anos de diferença. Nenhum deles jamais se encontrou, mas o que eles experimentaram foi exatamente o mesmo. O hospital era Edwin Shaw, no condado de Summit, Ohio. Originalmente era chamado de Sanatório Springfield Lake. Ele tratava pacientes com tuberculose na época. Há até um cemitério no local para aqueles que nunca saíram. Quando meus amigos trabalhavam lá, já havia sido convertido em um hospital de reabilitação. Ambos trabalhavam na cozinha em anos diferentes, sem sobreposição ou contato. Mas ambos me disseram praticamente a mesma coisa. Eles começavam a trabalhar cedo, muito cedo, horas antes da maioria do pessoal chegar. O hospital estava quase morto de silêncio naquela hora. Exceto que não estava. Eles descreveram ouvir batidas altas nas mesas de preparação de metal quando ninguém mais estava por perto, e pior, algo batendo nas portas de metal abaixadas que selavam a área de serviço de alimentos. Essas portas são pesadas. O som não era apenas um rangido de dobradiças velhas, mas parecia intencional, como se alguém estivesse batendo para entrar ou sair. Eles circulavam para averiguar, na expectativa de ser uma pegadinha de um colega de trabalho. Mas não havia ninguém. Nem mesmo pegadas levando para longe apenas o barulho, depois silêncio. E isso ocorreu múltiplas vezes. Esses ruídos aconteceriam regularmente ao acaso. Sempre de madrugada, sempre quando não deveria ter mais ninguém por perto. Uma delas, próxima da aposentadoria, me contou sobre suas experiências. O outro era um amigo com quem eu mantinha contato. Mais uma vez, 2 pessoas, 20 anos de diferença sem contato entre si. Mas os detalhes coincidiam. A menos que a equipe da cozinha do hospital tenha conseguido manter uma brincadeira por décadas, não há explicação lógica para isso. O hospital fechou devido a invasões recorrentes de exploradores, levando a cidade a tomar essa decisão. Eles mandaram demolir o prédio. Mas o cemitério ainda está lá e a terra é patrulhada regularmente. Não é permitido invadir, não mais. Eu também conheci alguém que trabalhava na manutenção. Eles foram designados para os anexos, estruturas não modernizadas como o hospital principal. Um deles era usado para atividades dos pacientes quando ainda era um sanatório, mas na época em que meu amigo trabalhava lá, era apenas um depósito. Eu estive lá dentro 1 ou 2 vezes. O ar parecia pesado e estagnado. A equipe de manutenção relatava ver coisas estranhas constantemente. A sensação de ser observado, coisas se movendo quando ninguém as tocava,
Batidas pesadas como se algo estivesse caindo, passos à distância, lentos, deliberados. Porém, ao verificarem, tudo estaria em ordem. Poderia ter sido um animal? Claro, mas a atitude entre os funcionários sempre era a mesma. Não investigue, apenas siga em frente e finja que não ouviu. Essa era a regra não dita, mas todos a seguiam, em todos os departamentos ao longo dos anos. Se algo estava lá, não queria atenção, e ninguém tinha coragem de dar-lhe alguma. Sou enfermeiro há mais de 22 anos e trabalhei em várias instituições, especialmente durante a pandemia. Quando comecei a trabalhar como enfermeiro de viagem, vi toda a gama de experiências humanas: nascimento, morte, alegria, luto, cura e sofrimento. Hospitais, eles são carregados de emoção. Se você tem alguma crença no paranormal, entenderá por que são lugares tão ativos para o inexplicável. A maioria dos hospitais em que trabalhei até agora tiveram sua cota de experiências estranhas, anomalias nas filmagens de segurança, ocorrências estranhas, mas há um lugar em particular, um hospital onde trabalhei nos primeiros 10 anos da minha carreira, que era diferente, estava impregnado de algo mais sombrio, muito mais opressivo. Nos 10 anos que passei lá, vivenciei mais do que jamais quis, mais do que vi em qualquer outro lugar. Monitores cardíacos ligavam sozinhos em quartos vazios, pacientes descreviam visões de anjos, demônios e, estranhamente, muitas vezes crianças. Uma vez vi uma cruz ser lançada da parede em um dos quartos dos meus pacientes. Um colega e eu testemunhamos um carrinho de emergência se movendo sozinho, com as rodas girando lenta e deliberadamente, sem ninguém tocá-lo. Havia um andar inteiro que a equipe evitava, alegando que era assombrado. Acabei dormindo lá uma noite durante uma tempestade de neve. Depois disso, entendi por que se mantinham distantes. Não eram apenas os fantasmas, o hospital tinha um peso sobre ele. Como se algo antigo e pesado se agarrasse às paredes. O edifício de 12 andares estava escondido em uma cidade média no meio-oeste. Nada de chamativo ou historicamente significativo, apenas escuro. E as pessoas, a violência, foi o pior lugar em que já estive. 2 colegas meus foram esfaqueados no trabalho. Presenciei os 2 incidentes. Os pacientes eram imprevisíveis e agressivos de formas incompreensíveis, e fui atacado inúmeras vezes. Apesar dos rumores, a energia era inegável. Até o final foi sombrio. Um funcionário terminou sua vida pulando da torre do 12º andar. Quando eu saí e me mudei a 2.000 milhas de distância, algo mudou. De repente, pude sentir o quão pesado o lugar tinha sido, como se eu estivesse prendendo a respiração por uma década sem saber. Agora trabalho em um ambiente totalmente diferente. É mais leve, calmo e pacífico. Não sei se aquele hospital era assombrado no sentido tradicional, mas ele guardava algo sombrio, e estou grato por finalmente estar longe dele. No mês passado, em fevereiro de 2021, fui hospitalizado com uma infecção no meu pulmão direito. Foi sério o suficiente que, após 3 dias de observação, os médicos me disseram que eu precisava de cirurgia para remover a infecção. Isso aconteceu numa segunda-feira. Mal me lembro do que aconteceu depois que começaram a me aplicar anestesia por via intravenosa. Eu estava na sala de observação com um senhor idoso, acamado e frágil. Sua respiração ofegante rompia o silêncio. A porta se fechou atrás dos médicos e eu fiquei sozinho na sala estéril e mal iluminada. Meu colega de quarto foi enviado para um raio-x do peito e naquele momento parecia que as paredes estavam se fechando. Eu podia sentir a ansiedade rastejando sob minha pele como uma onda lenta e sufocante. Eu não era religioso. Eu me afastei da fé ao longo dos anos, apesar de ter sido criado em uma mistura de tradições católicas, batistas, protestantes e luteranas. Mas me sentindo pequeno e vulnerável, eu murmurei uma breve oração. Não era por nada específico, apenas um apelo desesperado por orientação, por algo que me ajudasse a passar pelo procedimento. Eu me acomodei, sozinho com nada além dos meus pensamentos.
Lembro-me de estar olhando para o teto com os olhos vidrados quando vi algo se mover no canto da minha visão. A princípio pensei que fosse um truque da luz, mas não. Do lado mais distante da minha cama havia uma figura em forma humana, mas sua forma era estranhamente distorcida, borrada, como algo tentando muito se manter na forma de uma pessoa, mas falhando. Eu não conseguia distinguir seu rosto, apenas o contorno vago de um ser parado, me observando. Ele não falou e eu também não precisava. Havia uma sensação avassaladora de presença, de algo sobrenatural, algo antigo. Era como se o seu olhar se fixasse em mim, derramando algum tipo de energia ou garantia nos meus próprios ossos. Aquele momento se prolongou, o ar estava pesado e desconfortável. Eu assenti como se reconhecesse a troca silenciosa. E então, tão rápido quanto apareceu, se foi, e o quarto parecia mais vazio, o silêncio pesando sobre mim mais do que antes. Eu não me lembro de ter adormecido, mas a próxima coisa que eu soube foi que acordei 2 dias depois da cirurgia. Os médicos me disseram que tudo correu bem, mas eu não me lembro de ter sido levado para lá. Não tenho uma única memória da sala de operação. Parece que o pensamento foi apagado. Desde aquele momento, fui assombrado pelo que vi ou pelo que me visitou naquele dia. Foi um espírito? Foi uma alucinação causada por drogas, exaustão, medo? Minha família seria rápida em dizer que era um anjo da guarda, alguma força divina tentando me guiar de volta à fé. Meu pai, com sua formação científica, sugeriria que era minha mente pregando peças sob a influência da anestesia. Mas eu não sei, parecia muito real. Ainda não contei para minha família. Eles diriam que era um anjo ou um sinal de Deus, mas e se não fosse? E se fosse algo mais? Não trabalho na área médica, mas por um tempo praticamente vivi em um hospital. Meu namorado estava muito doente, então eu fiquei com ele dia e noite. Eu dormia lá, comia lá, me tornei parte do barulho de fundo. Certa noite, às 2 da madrugada, ele enfim sentiu fome após dias comendo pouco. Como eu também estava com fome, me ofereci para pegar algo para nós nas máquinas de venda automática no porão. A cafeteria estava fechada há muito tempo, então desci. Eu já estive em hospitais antes, mas dessa vez parecia diferente. Caminhando pelos corredores à noite sozinho, era difícil explicar, mas parecia errado. Quando entrei no elevador, imediatamente tive a sensação de que não estava sozinho. Ninguém estava fisicamente lá, mas eu sentia alguém. Fiquei tão perturbado que comecei a gravar no celular por precaução. As portas do elevador se abriram e ouvi 2 pessoas conversando. Mas assim que eu saí, as vozes pararam como se tivessem sido desligadas. Não havia sinal de ninguém no corredor, nem sombra, nem movimento. Nada. Eu disse a mim mesmo que eram apenas algumas enfermeiras passando, mesmo que não houvesse lugar para elas irem sem que eu as visse, e ainda assim eu continuei. As máquinas de venda automática estavam em uma área aberta, sem cantos para se esconder, sem corredores ramificando, apenas espaço aberto. Isso é o que tornou o que aconteceu a seguir tão perturbador. Enquanto eu pegava lanches, ouvi passos. Não eram os meus, mas de outra pessoa. No início, até me senti aliviado. Isso indicava a presença de outra pessoa no local. Mas então percebi que nunca ouvi o barulho do elevador. A única maneira era entrar ou sair. Tentei racionalizar, mas acho que falhei. Talvez eu estivesse distraído. Ainda assim, peguei minhas coisas e comecei a voltar devagar. Algo naquele lugar me dava a sensação de que se eu me virasse muito rápido, alguém estaria bem ali. Certamente ouvi passos mais uma vez logo atrás de mim. Eu me virei rapidamente. Nada. Não havia lugar para onde alguém pudesse ir. Sem lugar para se esconder. Aumentei meu ritmo. Antes de chegar ao elevador, ouvi vozes de novo. Suaves, sussurradas e incertas. Não entendia o que diziam, mas estavam bem atrás de mim. Entrei no elevador e as portas se fecharam, mas as vozes continuaram.
Eu ainda podia ouvi-las até as portas se abrirem novamente. Então silêncio. Depois vi o vídeo no celular. Nada, nenhuma voz, apenas eu. Comentei isso com uma enfermeira no andar, rindo um pouco ao contar a história. A expressão dela não mudou. Ela confirmou que isso ocorre lá embaixo. Pessoas ouvem passos e sussurros. Alguns sentem mãos nos ombros e são perseguidos. E então ela se afastou, deixando-me ao mesmo tempo assustado e mais curioso do que eu já estive na minha vida. Quando eu estava 2 anos sem convulsões, tive que passar por um teste chamado Unidade de Monitoramento de Epilepsia. Isso significava 4 dias e noites no hospital onde eles me tiraram dos meus medicamentos e forçaram a privação de sono para tentar provocar uma convulsão sob condições controladas. Meu pai ficou comigo o tempo todo por precaução. E claro, eu tinha um botão para chamar a enfermeira caso algo desse errado. Agora é onde as coisas ficam difíceis de explicar. Comecei a ver alguém, não fisicamente, mas eu sabia que ela estava lá, como se eu pudesse senti-la e de alguma forma vê-la em minha mente. Ela era uma enfermeira jovem. Ela usava um uniforme branco à moda antiga, blusa abotoada, saia e um daqueles chapéus brancos quadrados com uma cruz vermelha. Não sei de que época veio aquele uniforme, talvez do início ao meio dos anos 1900. Ela não falava muito, mas ela cuidava de mim como qualquer enfermeira faria. Ela perguntou se eu precisava de algo, se certificou de que eu estava bem, mas havia uma tristeza profunda nela, e eu comecei a entender o porquê. Ela não estava lá por mim no início. Ela já havia cuidado de um paciente jovem, um menino de cerca de 5 a 8 anos de idade. Ela não conseguiu salvá-lo, e eu podia sentir seu arrependimento e sua tristeza. Aquele quarto não era dela porque ela havia falecido lá, mas era dela por causa de seu fracasso, e isso permaneceu com ela. Então chegou às 2 da manhã. Eu tive uma convulsão, e a próxima coisa que me lembro, eu estava saindo dela. Meu pai me segurava enquanto uma enfermeira colocava uma máscara de oxigênio no meu rosto. Quando ela saiu do quarto, meu pai me disse algo que ainda tenho dificuldade para processar. Meu coração havia parado. Eu tive uma parada cardíaca. Ele apertou o botão de chamada da enfermeira várias vezes, implorando para alguém vir. Ele achou que eu fui, mas não fui. E depois daquela noite, a enfermeira fantasmagórica nunca mais voltou. Eu nunca mais a senti. Eu acho que talvez ela finalmente tenha seguido em frente. Ela não conseguiu salvar aquele menino no passado, mas me salvou. Acredito que isso bastou para que ela pudesse descansar. Quero deixar uma coisa bem clara. Sou cético, sempre fui. Minha visão de mundo sempre se inclinou fortemente para a causa material e efeito, ciência, lógica. Mas algo aconteceu no verão de 2022 que quebrou essa crença completamente. Começou com tédio, apenas um grupo de adolescentes procurando por uma emoção. Éramos 5, 3 rapazes e 2 garotas, eu incluso. Decidimos explorar um antigo manicômio abandonado. Não direi qual. A noite estava estranha desde o princípio. Lua cheia, relâmpagos no céu, mas sem trovões. Uma névoa espessa pressionava contra o para-brisa como um sopro no vidro. A estrada até o asilo estava repleta de dezenas de sapos. Parecia um aviso, mas continuamos. Chegamos ao local à 1 da manhã, escalamos a cerca, passamos por uma entrada quebrada em um dos antigos prédios dos pacientes e quase imediatamente algo mudou. Em minutos, todos os 3 caras, grandes e confiantes, começaram a dizer que se sentiam desconfortáveis. Eles pareciam genuinamente perturbados. Eu ou a outra garota, Zoe, não sentimos nada disso. Na verdade, nos sentimos calmos. Sedados até. Como se uma paz sinistra cobrisse todo o lugar. Os caras foram embora, mas Zoe e eu continuamos. 20 minutos depois, os encontramos esperando no estacionamento. Eles vazaram rápido.
Começamos a provocá-lo sobre isso, brincando. O namorado da Zoe, que era da região, jurava que podia falar com espíritos e começou a falar sobre a energia do lugar. Eu disse a ele que já estive aqui antes e nunca vi nada. Então Zoe tirou algo da bolsa. Uma tábua Ouija. A princípio, nada aconteceu, mas ela e o namorado tentaram fazer perguntas, mas a plancheta mal se moveu. Eu imaginei que era apenas um truque. Eu ia sair, mas Zoe me chamou para participar. Ela disse que me responderia. O menino interveio e disse que só falaria com meninas. Então eu me sentei. No início fizemos perguntas básicas de sim ou não e ele se moveu. Eu não estava tocando nele. Zoe não estava sorrindo ou brincando. A expressão dela estava vazia, focada, e foi quando o tabuleiro realmente começou a responder. Perguntamos quando a coisa havia morrido e ela nos deu 1 ano. Perguntamos quando foi admitido e ele deu 1 ano diferente. Ele deu palavras completas, frases curtas, todas coerentes. Foi perturbador, mas não parecia ameaçador. Isso até perguntarmos o seu nome. A prancheta começou a correr pelas letras. C, R, Z, T e outras combinações aleatórias que não formavam nada legível. Perguntamos o gênero. Sem resposta. A energia mudou e o quadro ficou sem vida. Empacotamos tudo e retornamos ao carro. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava muito errado. Na volta para casa, eu sentei no banco de trás, curvado para frente, com as mãos no ar. Eu me sentia vazio, como se algo em mim tivesse sido retirado e substituído por chumbo. Eu não dormi bem naquela noite e em poucos meses tudo começou a desmoronar. Meu último ano foi um pesadelo. Eu era um nadador de nível estadual, mas de repente mal conseguia terminar o treino. Minhas articulações doíam, eu ficava doente constantemente, tinha ataques de pânico, desmaios, e minha saúde física começou a se desintegrar, assim como tudo mais. Comecei a beber, a princípio apenas em festas, depois no trabalho, depois na escola, dietilamida do ácido lisérgico metileno dioximetanfetamina, o que começou como curiosidade se transformou em dependência. Minha saúde mental atingiu o fundo do poço. Eu tinha insônia, paranoia, ouvia vozes e constantemente me sentia julgado e observado. Comecei a falhar na escola, parei de me inscrever para faculdades e parei de me importar. Me afastei dos meus amigos, da minha mãe. Eu vivia com raiva, era cruel e não ligava para quem eu feria. Em maio de 2023, eu perdi tudo. Eu não estava me formando. Eu estava em agonia o tempo todo, psicológica, física, emocional. E então eu tentei acabar com tudo. Eu tive uma overdose. Eu sobrevivi. Fui internado, medicado e mal consegui me formar. Comecei a faculdade comunitária e as coisas se estabilizaram. Mas a escuridão nunca realmente se foi. Alguns podem dizer que era trauma, vício ou doença mental. Mas eu fiz a terapia, tomei os remédios, mudei meu estilo de vida e de cidade, mudei tudo. E ainda me segue. Parte de mim acredita que a noite no asilo marcou uma mudança. Não apenas na minha mente, mas na minha vida. Como se algo tivesse se apegado a mim. Ou qualquer espírito que se recusou a dar seu nome. Mas algo veio para casa comigo. E quase tenho certeza que ainda está aqui. Eu só tive um pequeno encontro sobrenatural enquanto trabalhava no hospital, mas isso ficou comigo. Havia sempre uma presença pairando ao redor da farmácia, algo ou alguém que sempre passava por lá. A maioria das pessoas não sentia isso, e nada muito dramático aconteceu. Era sutil, como um estranho arrepio que te envolvia por um segundo antes de desaparecer, ou uma sombra no canto do seu olho que desaparece quando você se vira para olhar. Mas era o suficiente para fazer os pelos da nuca se arrepiarem. O encontro mais memorável, no entanto, aconteceu quando eu estava preparando bolsas de soro na capela. Isso foi antes de terem salas limpas dedicadas, então o espaço era apenas uma grande área aberta, com a capela sendo o único local realmente limpo.
A área atrás de mim tinha uma mesa de aço que estava muito perto para o meu conforto. Se alguém quisesse passar sorrateiramente por mim, teria que se arrastar contra mim ou esbarrar na mesa. Mas isso não era um problema, pelo menos eu pensava que não era. Eu estava só em um ambiente aparentemente inerte. Enquanto eu me concentrava no que estava fazendo, preparando uma seringa muito grande, de repente senti uma corrente de ar frio percorrer minhas costas, seguida pela sensação inconfundível de alguém roçando em mim. Meu coração pulou uma batida. A mesa atrás de mim se moveu como se alguém tivesse passado pelo espaço estreito entre nós. Eu congelei, apertando a seringa com mais força. Entrei na sala sabendo que estava sozinho, mas me virei rapidamente para confirmar. Mas não havia nada lá, nenhuma alma à vista, ninguém atrás de mim, ninguém na porta. O espaço estava imóvel. Eu deveria ter sentido a corrente de ar ou ouvido passos, mas nada aconteceu. Meu pulso acelerou. Estaria eu apenas imaginando isso? Olhei por cima do ombro novamente para confirmar. Então a sensação, o peso da presença que havia roçado em mim. Falei em voz alta, meio brincando, meio nervoso. Não me importo que você esteja aqui ou observando, mas por favor não esbarre em mim quando estou segurando uma agulha. Senti um arrepio na espinha ao terminar de falar. Por um instante, o ar ao meu redor pareceu mais denso e pesado. A presença, o que quer que fosse, parecia permanecer apenas fora de vista. Nada mais aconteceu. A sensação de frio desapareceu tão rapidamente quanto veio, e o quarto voltou à sua quietude habitual. No entanto, não senti alívio ou euforia repentina. Eu apenas voltei ao que estava fazendo. Mas a sensação de que algo invisível ainda estava pairando por perto não me deixou completamente. Eu nunca contei a ninguém sobre aquele encontro, mas às vezes, quando trabalhava até tarde sozinho no local, eu sentia isso de novo. A presença fria e fugaz, como se algo ou alguém estivesse observando silenciosamente de um ponto fora de vista, esperando um momento para passar. Ei pessoal, aqui é o Morte, e muito obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado da nossa jornada ao hospital esta noite. Eu certamente gostei. Histórias de hospital são honestamente uma das que eu mais gosto de fazer, mas que mais me assustam, provavelmente porque toda vez eu as avalio. Eu sempre me sinto culpado após comer certas coisas, não sei se vocês sentem o mesmo. Eu sinto isso sempre que entro em um hospital. É como, cara, por que eu tomo decisões ruins na vida? De qualquer forma, espero não acabar no hospital tão cedo. E que nenhum de vocês também acabe. É isso de mim. Espero que você tenha gostado da Semana Paranormal. Se gostou, deixa algum amor abaixo. Eu adoro ouvir sobre isso. E teremos outra semana longa de bonança no início de maio. Provavelmente ainda não decidimos realmente o que faremos. Se fizermos, então você sabe que suas opiniões são sempre valorizadas se você as deixar. Se você quiser seu nome no final, vantagens legais e outras coisas, sinta-se à vontade para me seguir no Patreon ou na página de membros aqui no YouTube. Vou indo agora para você poder assistir mais coisas. Ótimo, te vejo na próxima. Boa noite!